Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na verdade, isso aqui que eu tô gravando é no futuro, o vídeo já tá pronto, eu tô só fazendo essa introduçãozinha só pra falar pra vocês sobre o que é esse vídeo. Esse vídeo que vocês vão ver agora em sequência é um vídeo bem diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal, ok? Desde a edição, de como eu fiz ele, do conteúdo, enfim, e deu bastante trabalho fazer ele porque eu não tô acostumado. E queria pedir pra vocês, mais do que nunca, nesse vídeo especificamente, se vocês pudessem me deixar um feedback do que vocês acharam, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse formato, onde vocês vão ver do que se trata exatamente. Mas eu gostaria muito que vocês pudessem deixar aí pra mim, só fala pra mim se vocês gostaram ou não, deu pra aprender alguma coisa, foi divertido assistir, enfim, alguma coisa assim, ok? É só isso que eu vim aqui fazer aqui. Lembrando, se você quiser deixar um like aí, se gostar do vídeo, quiser se inscrever, compartilhar com algum amigo. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo que vocês vão assistir e aproveitem. Então, para começar, eu fui no Google e procurei alguma versão parecida com a original do jogo do dinossauro. Depois de um tempo, eu achei essa versão que parecia bem próxima ao jogo original. Então, eu comecei a testar o jogo e eu comecei a ver quais eram as mecânicas principais. Só que esse jogo é um jogo extremamente complexo, como a gente pode ver, então eu tive que jogar por dias e dias e dias e dias e dias até conseguir entender tudo o que tem dentro desse jogo. Mas, depois de muitas semanas jogando, eu cheguei à conclusão que a gente podia separar esse jogo em 3 objetos principais: o personagem, os obstáculos e o background barra parallax. Eu vou explicar o que é esse parallax já, não precisa se preocupar. Mas então, o personagem, ele tem 2 movimentações, certo? Ele pula e ele anda. Só que na verdade ele não anda. O que eu quero dizer com parallax é quando a gente tem esse efeito no jogo, onde parece que o nosso personagem tá andando, mas na verdade é ao contrário. Tudo tá se movendo, menos o nosso personagem. Então, e daí? Os obstáculos e o background, eles têm uma função, certo? Eles ficam se movimentando da direita para a esquerda em uma velocidade para parecer que o nosso personagem está se movendo, mas na verdade é todo o resto que está se movendo. E é assim que a gente faz esse tipo de jogo infinito, onde você corre, ok? Isso é uma coisa bem importante pra gente ter em mente, porque isso facilita muito a nossa programação do que se a gente fizesse o personagem se movendo, ok? Então, tendo essas 3 separações, a gente já podia pular direto pro Game Maker e realmente começar a programar o jogo. Então, para começar, no Game Maker eu coloquei todos os assets que a gente vai usar, ou seja, os sons e os sprites, e eu logo fui direto arrumar a nossa room principal, certo? A room onde as coisas vão acontecer no jogo. E eu defini a largura por 320 e a altura por 180. Depois eu só habilitei ali o viewport e a câmera e também alterei os valores deles também, sendo a câmera 320 por 180 também, e a viewport eu dobrei o valor pra gente não ter uma viewport tão pequena, a gente não ter a janela ali de jogo, eu coloquei só 640 por 360. Então aqui a gente foi direto fazer o personagem principal, né, senão o jogo não existe. Então eu comecei a programar o dinossauro. Pra gente entender, o dinossauro, ele vai ter 2 códigos dentro dele, certo? A colisão com o chão e uma tecla pra gente apertar e ele pular. E esse daí que vocês estão vendo é o nosso dinossauro que a gente vai usar, ok? Uma sprite bem simples, ele é bem simpático, a gente pode dizer. Então, eu comecei adicionando um evento criar e eu adicionei algumas variáveis dentro dele. Então, a gente tem o cima, que é pra gente pular, a gente tem o VVLOC, que é a velocidade na vertical, a gente tem a gravidade pra gente derrubar o nosso personagem, a gente tem o jump, ou pulo, que é o quanto a gente pula, e a gente tem uma variável pra definir se a gente tá caindo ou não, pra gente saber quando a gente pode pular de novo. Então, eu programei o cima, que é a nossa tecla de pular que eu coloquei o W, e eu comecei a programar a parte de pulo pra gente, ok? Então a gravidade, isso aqui é tudo que a gente já viu no canal, sabe? Não tem nada novo. Isso aqui é o mesmo código que eu usei, por exemplo, na série de plataforma. Então aqui a gente tá vendo, eu só tô ali configurando que quando eu não tô encostando no chão, a gravidade faz efeito e eu começo a cair, e quando eu tô no chão, aí sim eu posso apertar o botão W, que é de pular, e ele vai adicionar à nossa velocidade vertical o valor de pulo. Então quando eu tô no ar, ele começa a cair, e quando eu tô no chão, eu posso pular. E depois, ali, eu só também fiz um código que a gente já fez muitas vezes aqui no canal, que é o código de colisão. Então ali eu fiz um código de colisão com o chão, que a gente ainda não criou, mas como eu sabia que a gente ia precisar desse objeto de colisão, eu já criei ali um código de colisão com esse objeto parede que ainda não existe, mas depois, como eu sei que nenhum código vai dentro desse objeto parede, ele é só um objeto pra gente colidir com,
eu deixei para criar depois. Então aqui, como a gente pode ver, eu criei uma sprite bem simples para esse objeto parede e eu criei esse objeto parede depois só pra gente conseguir colidir. Então, aqui eu coloquei só o meu personagem de jogo pra ver se a gravidade tá funcionando. E aqui ele caiu infinito, que a gente não colocou ainda o objeto parede pra colidir. Como vocês podem ver, quando eu criei esse objeto parede, eu criei essa sprite com cor total. Ou seja, ela tá toda cheia. Só que eu percebi que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de alterar a cor dessa parede para ser uma cor com um alfa menor, porque daí a gente consegue ver as coisas através dessa sprite, ela não fica bloqueando tudo. Então aqui a gente tem o nosso personagem já dentro do jogo, o nosso dinossauro, e ele tá colidindo com o chão e ele tá ficando lá. Agora eu vou criar esse efeito de parallax. Então eu adicionei ali no nosso background a sprite background, que tá aí na descrição também, e a gente já tem esse background dentro do nosso jogo. Depois eu criei um objeto controle, porque agora a gente vai criar esse efeito parallax que eu falei, que é quando a gente faz o background e os objetos ficarem se mexendo da direita para a esquerda para parecer que o nosso personagem está andando. Então eu criei uma variável global com uma certa velocidade, ela é negativa porque a gente está indo da direita para a esquerda, então tem que ser o valor negativo, e eu usei essa função bem simples, layer hspeed, para a gente definir uma velocidade para esse background. Só que como a gente pode ver, eu esqueci de colocar o objeto controle na sala, isso é bem importante a gente fazer. E logo que eu coloquei, agora o nosso background está funcionando, mas a gente vai ver que ele está com muitos defeitos, porque quando a gente usa um background, a gente usa esse efeito parallax, a gente tem que ir no layer do background e ativar esse horizontal tile, ok? Porque daí ele vai repetir o nosso background sempre que ele acabar, ok? Agora que a gente já tinha esse efeito de parallax, parecia que o nosso personagem estava andando, eu criei o objeto obstáculo. A gente vai ter dois obstáculos aqui no nosso jogo. Um é essa pedra e o outro é essa árvore que eu fiz. Lembrando que todos esses sprites estão aqui na descrição. Então, eu fui no objeto controle e adicionei um evento alarme. E ali eu coloquei um alarme que sempre que o alarme chegar a 0, ele vai criar esse objeto obstáculo no final da sala. E esse objeto obstáculo ele vai ser criado e ele vai começar a se mover da direita para a esquerda, como a gente vai ver já já. Então ali simplesmente eu coloquei para ele escolher uma sprite aleatória para esse objeto obstáculo com o image index e definir esse alarme para ele criar. Então a ideia é essa. Ele vai ser criado na direita da sala e ele vai começar a se mover para a esquerda. A gente vai perceber que eu coloquei esse x é menos igual a abs global.velocidade, porque o nosso global.velocidade é um número negativo. Se a gente colocar sem esse abs, ele vai ser x menos igual um número negativo, então ele vai ficar positivo e ele vai começar a ir para a direita e não para a esquerda. O abs transforma qualquer valor que está ali dentro em um número positivo e ele vai começar a subtrair do x esse valor de 2. Então agora a gente já está criando os nossos obstáculos, ok? Só que para esse jogo, a dificuldade desse jogo de dinossauro é que a velocidade ela aumenta de tempos em tempos, certo? Então eu fui no objeto controle, no evento step ou etapa e coloquei que o global.velocidade vai subtrair menos igual 1 dividido por 600, ou seja, a cada 10 segundos a nossa velocidade vai aumentar em 1. Então, se é menos 2, daqui 10 segundos vai para menos 3, depois de 10 segundos menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e por aí vai, ok? Então, aqui eu só fiz alterações na gravidade e no pulo. Uma coisa que é muito importante a gente não esquecer quando a gente está fazendo esse tipo de jogo é que se o nosso objeto obstáculo ele sai da nossa tela, a gente tem que destruir ele. Se a gente não destruir, nosso jogo vai encher de objetos e uma hora ele pode começar a travar. E agora a gente pode alterar só ali a collision mask do nosso sprite obstáculo, só pra gente ter ali uma colisão um pouco melhor e não ficar um espação do nosso sprite. Só que não adianta a gente arrumar uma collision mask se não tá acontecendo nada quando o nosso objeto dinossauro, o nosso personagem, colide com esse obstáculo. Então a próxima coisa pra fazer era fazer ele morrer dormindo, ok? Ele tava dormindo, confia em mim. Ele tá dormindo, olha a cara dele. Eu juro, eu prometo que ele tá dormindo, ok? Ele tá dormindo, nada mais, nada menos. Enfim, então, para isso a gente criou essa variável global dormindo, pra gente saber se o jogo acabou ou não. É como se fosse uma variável para controlar o game over. Se a gente colidiu com esse objeto obstáculo, aí esse dormindo vai para true, ou seja, nosso personagem dormiu e assim, aí sim a gente pode parar todo o jogo e deixar o jogador recomeçar, certo? Porque ele pode tentar de novo. Se ele colide com o objeto obstáculo, eu troco esse dormindo para true e eu vou mudar ele para essa sprite dele, sprite player more, quer dizer, dormindo, ok? E com isso a gente vai ver que quando eu colidir com a pedra, ele vai mudar para essa sprite, mas tudo ainda tá se mexendo. Então a gente vai
colocar que ele só vai se movimentar, as coisas só vão acontecer se esse global.dormindo for igual a false. Então eu coloquei esse global if global.dormindo for igual a false em tudo. Então eu coloquei no nosso controle, pro background, eu coloquei pro obstáculo. Então tudo agora tá dependendo desse if global dormindo é igual a false. O alarme também, porque ali ele ainda tava criando novos obstáculos mesmo quando o jogo acabou. Depois de eu colocar esse if global false, a gente pode ver que quando eu colido, o jogo inteiro para. Então a gente já tá parando o jogo, já tá entrando nessa tela de game over, entre aspas. Só que a gente ainda não mostrou pro player que a gente chegou no game over, certo? Então aqui eu vou colocar que quando essa global.dormindo for true, a gente vai desenhar ali na tela uma frase e vai criar um botão para o jogador clicar e recomeçar o jogo. Então eu coloquei ali um if dormindo é igual a true, aí ele vai desenhar uma frase no meio da tela, que você pode colocar o que você quiser, e embaixo vai ter um botão para ele recomeçar. Então ali eu só coloquei esse draw set align, h align e v align, só para ele centralizar o texto. Só que lembrando que sempre que a gente muda a centralização do texto, a gente tem que retornar pro left top, que é o original. Depois eu só usei um draw text color e eu centralizei esse texto e eu escrevi ali o que eu queria, que no caso foi: seu dinossauro está a mimir, porque ele está dormindo. E para criar botões, eu tenho um script que é meu, que eu criei, que eu já falei sobre ele no vídeo de botões que tá no canal. Vai aparecer um card se você quiser checar, mas é um script relativamente básico, onde eu dou uma posição X, uma posição Y e a sprite, e ele vai criar um botão ali onde eu posso passar o mouse, ele altera o tamanho e cria um efeitinho, e ele vai criar esse botão que é clicável. Então eu criei ali um create button, que é esse script que eu criei, essa função que eu criei, centralizei ele na tela e eu coloquei essa sprite restart, lembrando que todas as sprites estão aqui na descrição se vocês quiserem usar, ok? Então, quando a gente colide com o obstáculo, aparece esse texto. Como a gente pode ver, o texto tá com, o botão tá funcionando, só que o texto eu esqueci de colocar a draw set font para fonte normal, que eu também vou deixar aqui na descrição a fonte que eu usei. E agora quando a gente testar, a gente vai ver que o texto tá com uma fonte diferente e o botão agora tá mais centralizado. Quando eu passo o mouse em cima dele, ele tem esse efeitinho de aumentar e diminuir se eu não tô com o mouse. E quando eu clico, aí sim ele recomeça o jogo. Então a gente já tem a tela de game over. Então a gente tem o jogo funcionando basicamente completo. Agora a gente só tem que complementar ele. Então primeiro eu comecei colocando a pontuação. Eu criei uma global.point igual a 0 e eu coloquei que todo step event ele aumenta essa pontuação. E depois eu só adicionei um draw text para desenhar esse texto na nossa tela. Aqui a gente pode ver que deu um erro, mas é só porque eu tinha escrevido global.point e não point. Então ali eu criei a pontuação e ela só soma quando o nosso personagem não tá dormindo ainda, ok? E por último, eu fui adicionar aquelas nuvens que são mais visuais e a nuvem é bem parecida com o objeto obstáculo, ok? Eu adicionei mais um alarme no objeto controle e eu fiz basicamente a mesma coisa que eu fiz com o objeto obstáculo. Sempre que o alarme chegar a 0, ele vai criar em uma posição aleatória uma nuvem, depois ele seleciona um alarme aleatório, um valor para esse alarme aleatório. Então eu coloquei esse instance create, objeto nuvem, a gente ainda não tem um objeto nuvem, mas logo em seguida eu criei esse objeto, ok? E agora a gente tem ali umas 5 sprites e eu coloquei esse image index iRandom 5 para quando essa nuvem for criada, ele selecionar uma sprite aleatória. E agora todos esses códigos que eu estou colocando no step event dessa nuvem é exatamente igual ao do obstáculo. Se ele sai da tela, ele se destrói e ele tem uma velocidade indo para direita. Só que aqui tem um erro que eu esqueci de inicializar o nosso alarme 1. Aí eu coloquei o alarme 1 igual a 1 para ele só inicializar. A gente pode ver que ele já está criando as nuvens. Só que tem um porém com essas nuvens, que tem um efeito que eu gosto bastante de fazer quando eu crio esses efeitos de parallax, que é quando a gente tem uma nuvem, eu coloco um valor menor para a velocidade dela. Então eu coloquei o ABS Global Velocidade dividido por 2. E como a gente pode ver, a nuvem vai se mover mais devagar e dá esse efeito de profundidade, certo? Parece que as nuvens estão mais profundo, porque quando o nosso personagem se move, ela não se move na mesma velocidade. Então é aquele efeito quando a gente está viajando, por exemplo, a gente olha algo na distância, a coisa se mexe muito mais devagar do que a gente. É um efeito que eu gosto bastante de fazer, eu acho que acrescenta muito no jogo. E agora, só faltava a gente colocar os áudios no nosso jogo. Tem 2 áudios, um pro pulo e um pro quando ele colide com o obstáculo. E ele, então aqui a gente pode ver que tem o som de pulo quando eu aperto o W, e quando eu colido com um obstáculo,
ele faz esse outro som também. E agora a gente tem o nosso jogo do dinossauro completo, com as mecânicas básicas, eu diria. Óbvio que não é o jogo mais refinado do mundo, mas obviamente é um jogo do dinossauro. Funciona extremamente bem. Aqui agora eu só fiz algo um pouco diferente, aqui é algo complementar, que eu vou deixar uma ideia para vocês. Eu criei uma variável de padrão de obstáculo, porque depois eu adicionei no alarme, onde ele cria esses obstáculos, alguns switches, para ele escolher aleatoriamente qual é o padrão desses obstáculos. Se às vezes vai ter uma pedra em cima da outra, como a gente pode ver aqui, ou às vezes vai aparecer uma árvore em cima da outra, porque daí dá mais diversidade pro jogo, certo? Você pode criar o padrão que você quiser, 3 pedras em cima, uma pedra do lado da outra, 3 árvores uma em cima da outra. É importante o player só conseguir passar, certo? Mas aqui é só um complemento aqui para vocês, caso vocês queiram fazer, de criar mais diversidade de obstáculos e dar mais um charme pro jogo, certo? Dar uma dificuldade. Então, é isso. Agora a gente tem aqui completo o nosso jogo de dinossauro, a gente tem todas as mecânicas, a gente tem dinossauro dormindo, a gente tem como recomeçar, a gente tem obstáculo, a gente tem tudo, pontuação, tá tudo funcionando. E com certeza é um jogo de dinossauro, isso eu garanto pra vocês, ok? Então, vai ser isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, desse tipo de vídeo diferente. Espero que vocês tenham aprendido algo novo nesse formato e que vocês consigam também fazer esse jogo se vocês quiserem, ok? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.